Olá pessoal, sou Elias, professor de História, e hoje quero falar com vocês sobre algumas sugestões sobre a FUVEST. Então é o seguinte, a FUVEST ela tem uma característica que é bastante interessante. São 11 questões que vão focar em História, sendo que 10 muito provavelmente serão de História e uma será aquela interdisciplinar. Pode ser História ligada à Geografia, História ligada à Literatura, ou às vezes até alguma ponte com as exatas, se é que o tema permita. Então a relação é essa. Agora, dentro daquelas 10 que são de História mesmo, a abordagem ela tem sido um pouco variada. Houve um ano, por exemplo, que já caiu mais História Geral, menos História do Brasil. E aí, na segunda fase, tenta-se uma compensação. Então, não tem um padrão certinho. Olha, vai cair uma questão do assunto A, outra do B e do C. Mas o que é interessante a gente olhar, observar? A gente observa que nos últimos anos a parte de história contemporânea e mesmo a parte de história moderna tem tido uma presença um pouco maior. Não que história antiga ou medieval não vá aparecer, pode aparecer uma questão de história antiga, uma questão de história medieval. Na parte de história do Brasil, para a República que a situação fica mais forte, mais questões de República, Império um pouco menos, colônia às vezes uma ou outra questão. Então esse padrão ele é muito flutuante e inflexível. Temas da atualidade, vale a pena observar? Vale. A gente tem um monte aí de, vamos dizer assim, aniversários. A FUVEST, eu brinco com os alunos e falo assim, olha, a FUVEST não tem obrigação de cobrar data ou comemorar aniversário, mas pode ser que alguém se motive por conta de um tema. Então, quando a Primavera Árabe estava em evidência, apareceu a Primavera Árabe. Bem, agora tem desdobramentos aí da Primavera Árabe ali na região tanto do Egito quanto da Líbia. A questão da Síria. Então, isso pode aparecer história? Pode, numa relação presente, um tema do presente, se ligando a uma questão lá do passado. Mas pode aparecer ligado à geopolítica ou geografia geral, por exemplo. Então, nessa zona de interdisciplinaridade, o que é importante? Você ter um pouquinho do conhecimento de um pouquinho do conhecimento de outro para conseguir resolver a questão. Tem algumas datas, por exemplo, 60 anos da fundação da Petrobras, 1953. Então, não sei, o tema do petróleo, energia, tudo isso daí tem aparecido com bastante evidência na mídia, em especial por conta do pré-sal. Então, é uma chance. O tema da África, bastante apreciado no Enem, pode aparecer também na FUVEST. Outras questões assim um pouco mais antigas, como por exemplo 90 anos do golpe de Munique de Hitler em 1923, ou os 80 anos da ascensão do próprio Hitler em 1933, os 25 anos da Constituição de 1988, são algumas sugestões. A gente infelizmente não tem que falar, olha, vai cair isso, porque a prova ela vai se modificando ao longo do tempo. Para fechar, o que é importante? Ler a questão, identificar o que ela está cobrando, as características ali estabelecidas, é a certa, é errada, é para comparar, e assim você consegue eliminar um número maior possível de alternativas. Espero que vocês tenham um ótimo desempenho e vejo vocês lá na segunda fase. Um abraço.